Bem, já a partir da página 93, a gente vai ver como que funcionava a vida, né, na página 92. Eu falei sobre, no outro quadro, sobre como era a formação dessa sociedade egípcia, e aí você vai ver os grupos de apoio da vida, né, ligados direto ao faraó. E ali vocês vão ver a figura do vizir, na página 92, dos sacerdotes e também dos escribas, que a gente falou aqui a função deles na sociedade egípcia como todo o conteúdo junto. Na página, a partir da página 93, a gente vai ver a questão da vida e da sustentação dessa economia egípcia. E aí a gente vai ver, por exemplo, muito grande maioria da população egípcia, a figura do camponês. E o camponês trabalhava nas terras que, na verdade, toda a terra do Egito eram terras do faraó. Ele era o detentor de tudo. Então, esse camponês trabalhava para a sustentação dessa estrutura e da estrutura do próprio mercado egípcio, em que você, nas grandes cidades egípcias, você tinha o comerciante, você tinha as profissões, como artesão e outras profissões. Outra figura muito importante nos momentos de expansão do Egito, e não só de dominação, mas também de defesa do Egito, como também da questão da estrutura de escravista, né, que são os militares, que vão ser os conquistadores nas batalhas em que o Egito vai se envolver e vai trazer uma grande quantidade de escravos para a sustentação dessa sociedade, né? Na página, logo após, na página 94, a gente vai ter um pequeno pedaço falando sobre a questão da mulher na sociedade egípcia. E a gente vai ver que, por mais que a sociedade egípcia fosse avançada em alguns direitos que a mulher tinha, a mulher ela tinha uma cidadania inferior aos homens, isso até as da realeza. Exemplo, o faraó ele tinha várias esposas, sendo que uma era a conhecida como a esposa rainha, né? Porque ela era a esposa principal que sentava ao lado do faraó. As outras, né, viviam ao redor dessa, dentro da nobreza, ao redor dessa corte. E a gente vai ver na sociedade egípcia em todo o tempo, poucas vezes a figura feminina como a liderança total. E porque com a ausência de homens, e assim mesmo vai ter uma mulher que ela vai se vestir de vestimentas de homem, né? É a faraó Hatshepsut. Ela vai se vestir de forma masculina quando ela chega à corte, quando ela tem contato com a sociedade. Então a gente vê que é uma sociedade, apesar de tudo, né, de até ser moderna diante das sociedades antigas, é uma sociedade ainda em que o homem ele tem um grau de superioridade, né, de direitos a mais do que a mulher. E isso a gente está falando da realeza. Claramente a camponesa, a mulher artesã, as mulheres de outras sociedades, elas ainda eram muito mais submetidas a esse poder machista, essa sociedade paternalista, patriarcal e machista que era o Egito. Bem, a gente pensando nisso, agora a gente também vou lembrar vocês que temos atividades no livro, na página 94, 1 e 2, é sobre o Egito, sobre esse tema que a gente está falando do Egito, dos grandes faraós, porque a gente vai continuar falando mais sobre a sociedade egípcia na próxima semana, né? E na página 95 tem uma pequena revisão entre os dois assuntos, no 1, 2 e 3, sobre o que a gente estudou sobre a Mesopotâmia e sobre o Egito, que a gente está falando agora. Bem, agora voltando, para a gente fechar esse vídeo, a gente vai fechar com a correção lá da página 89, né? Essa página aqui que tem a imagem de um zigurate, né? Tem um zigurate aqui embaixo. A gente vai fazer a correção, que foi a atividade que ficou para casa, né? A número 1, né, tá lá, complete o quadro sobre as sociedades da antiga Mesopotâmia. E aí a gente tem que falar algumas coisas sobre alguns deles aqui. Aqui tá perguntando quais são os principais rios. Era o Tigre e Eufrates, né? Entre rios, assim, significa Mesopotâmia por causa desses dois rios. As atividades econômicas. Já tinha o comércio, a gente tinha que colocar o restante, que era a agricultura, que é a principal. E no comércio tinha que colocar artesanato para completar aqui, que era o artesão. Na grupos sociais, tem indivíduos livres no primeiro quadro. E aí você, para completar, tinha que botar várias distinções entre eles, porque são vários indivíduos livres, né? E embaixo na minoria você tinha os escravos, que eram ainda minoria nessa região mesopotâmia. Religião. Cultuavam vários deuses, aí você tem que colocar na lacuna politeístas,
né? Os principais deuses, a gente falou aqui de alguns, Enki e Star são os principais, tem Marduk, tem outros mais. Técnicas agrícolas, arado e a roda, completar com a roda, que a gente falou que até foram os sumérios os grandes inventores. E na parte de baixo, obras de irrigação. Bem, isso é o primeiro, número 1. O número 2 está dizendo para vocês separar assírios, babilônios e sumérios. O primeiro, letra A, acredita-se que tenham fundado as primeiras cidades, o primeiro sistema de escrita de que se tem notícia. São os sumérios, né? Uru, Eridu, escrita cuneiforme, né? A letra B, criar o código de Hammurabi, o mais antigo código de leis que tem registro. É quem? Os babilônicos, os primeiros babilônicos, né? Os amoritas, certo? C, destacaram-se por sua habilidade no campo militar que garantiu grandes conquistas territoriais no seu império. Aí são quem? Os assírios, né, que foram até os conquistadores, por exemplo, do reino de Israel. Né? Eram muito famosos pela sua crueldade, cortavam os dedos dos polegares das mãos e dos pés. E a letra D, para a gente fechar, construíram o primeiro e último império da Mesopotâmia, que são os caldeus, conhecidos como Novos Babilônicos. Então, letra B, babilônicos. Então, fica assim: A, S, B, B, C, A e D, B. Né? Então, fechado. Agora a gente vai ficar com essas atividades aí e a gente vai voltar semana que vem falando mais da cultura egípcia, falando das divindades, falando sobre a questão da mumificação, né? De tudo isso que nos traz à mente sobre a cultura egípcia, que é uma cultura muito rica. Beleza? Fiquem com Deus. Eu vou botar também um videozinho de apoio só para vocês verem como que funciona, por exemplo, a estrutura das pirâmides, né? Essa grande arquitetura de milhares de anos que continua ainda do mesmo jeito, lá firme e forte no meio do deserto. Hoje o Egito, a capital, né, que durante um tempo também foi Alexandria, a cidade mais importante. Hoje a capital do Egito, que é um país lá da África, é a cidade do Cairo, uma cidade muito bonita, né? Hoje o Egito também, que naquela época era politeísta, hoje é um país de maioria muçulmana, né? A religião do islamismo. Então é alguma das coisas que a gente vê algumas mudanças. Até hoje é uma das regiões mais visitadas no mundo, né? Principalmente por causa das pirâmides, da Esfinge e do Vale dos Reis. Beleza? Na próxima aula a gente continua esse assunto Egito Antigo. Fiquem com Deus, fiquem em casa, tá? Iega, fique em casa, um abraço.